Existem histórias no futebol que não seguem roteiro. Elas surgem onde ninguém espera, escapam do controle da lógica e se tornam quase uma lenda. São histórias que começam pequenas, quase silenciosas, mas que atravessam décadas como um sussurro que se recusa a desaparecer. Histórias que expõem orgulho, desmontam as certezas e lembram ao mundo que o futebol não obedece aos mais fortes, ele obedece ao que acontece dentro de campo. Hoje vamos revisitar uma dessas histórias que o tempo não conseguiu apagar. A vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1950. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube, onde contamos histórias pitorescas do futebol, seus contextos e as narrativas que marcam gerações. Eu sou André Carvalho e aqui nós olhamos para esse esporte como cultura, memória e identidade, porque cada camisa carrega um mundo dentro dela. A Copa de 1950 marcava o retorno do mundo aos campos depois da Segunda Guerra. Era mais do que um torneio, era um encontro de nações que tentavam se reinventar. E entre essas seleções estava a Inglaterra, o país que se considerava o inventor do futebol. Para muitos ingleses, participar da Copa era quase uma cortesia ao resto do planeta. Eles chegaram ao Brasil como os pais do jogo, os fundadores da bola, os guardiões da tradição. E para eles não era apenas futebol, era identidade nacional. Do outro lado, os Estados Unidos, uma seleção formada quase de improviso. Tinha carteiro, motorista de caminhão, garçom, operário. Muitos trabalhavam em 2 turnos e jogavam apenas nos fins de semana. Um time semi-amador, sem glamour, sem capa de jornal e também sem expectativa. E justamente por isso, sem pressão. E quando o confronto foi anunciado, a imprensa britânica tratou como uma piada. Um treino de luxo, vai ser goleada. Havia previsões de 5, 6, 10-0, mas o futebol gosta de contrariar a certeza. Em Belo Horizonte, 29 de junho de 1950. O Estádio Independência recebeu o jogo sob um clima quase tranquilo. A bola rolou e a Inglaterra fez aquilo que se esperava. Dominou. Toque rápido, movimentação, pressão constante, finalizações em série. Mas havia uma barreira que ninguém previa. Frank Borg, o goleiro americano, filho de imigrantes italianos. Naquele dia, ele foi mais do que goleiro. Ele foi muralha, ele foi destino, defesas difíceis, depois defesas impossíveis, e o jogo seguiu. Até que aos 37 minutos do primeiro tempo, algo improvável tomou forma. Walter Barr arriscou um chute longo sem grande ameaça, mas Joe Gaetjens, um haitiano que jogava nos Estados Unidos para pagar os estudos, mergulhou do nada. Um desvio leve, quase imperceptível, mas suficiente para colocar a bola no canto do gol inglês. Estados Unidos 1, Inglaterra 0. O estádio parou, não de euforia, mas de incredulidade. A Inglaterra atacou como que tentava restaurar uma ordem natural. Foram mais de 20 finalizações, mas o gol não veio e o impossível se concretizou. Quando o resultado chegou à Europa, os jornais se recusaram a acreditar. Publicaram que o placar correto era Inglaterra 10, Estados Unidos 1, achando que alguém no Brasil havia invertido os números. Mas não, aquilo era real. A zebra tinha nome, lugar, data e testemunha. Muitas testemunhas. Os personagens. Joe Gaetjens, o autor do gol, um herói improvável que anos depois desapareceria como vítima política do regime de Duvalier no Haiti. Frank Borg, o goleiro que virou muralha humana, voltaria para sua vida simples. E a Inglaterra, orgulhosa, descobriu naquele dia que o futebol não tem dono, nem mesmo seus criadores. O legado. Esse jogo virou um símbolo, um marco da história do futebol. Símbolo da surpresa, da resistência, da essência do futebol. Ele nos lembra que o favoritismo não entra em campo vestido de camisa, que a história não garante vitória e que o futebol continua sendo o esporte mais apaixonante do mundo, porque tudo definitivamente pode acontecer. E é por isso que este canal existe, e é por isso que o futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. E se essa história te fez sentir algo como nostalgia, surpresa, admiração, então curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Comente o que mais te marcou nessa história, o que você achou mais interessante, o que foi mais diferente nesse processo. E compartilhe com aquele amigo que também ama futebol de verdade. E depois, não deixe de clicar no link acima para ver outras resenhas aqui do Futebol Social Clube, porque a gente não fala só de placar, a gente fala de memória, de camisa, de alma. E até mais.